pouquinho. É, então, já vou passar aqui um pouquinho mais breve, né? Pela até apresentação, para a gente não perder muito tempo na aula. Bom, começando primeiro aqui, o que é diversidade? Então, assim, diversidade é uma palavra que ela tem vários sentidos, ela carrega vários significados, e ela pode ser aplicada em contextos diferentes. Mas quando a gente está falando de, por exemplo, em diversidade nas organizações, no mundo corporativo, nas empresas, no mundo acadêmico, principalmente hoje, nos últimos anos, tem sido mais uma perspectiva de pensar a diversidade de pessoas. Então, é muito pensado, por exemplo, as questões que a gente vai pensar numa organização, questões raciais, a diversidade racial, a diversidade de gênero, de classe, de geração, que é a idade, entre outros, na verdade, tópicos da diversidade, para que se pensar um local cada vez mais como se fosse diverso em si, né, de pessoas, tem uma diversidade maior de pessoas. Bom, no contexto, até como eu trouxe um pouquinho também, até pensando nessa questão de diversidade, né, como a gente fala no contexto empresarial, organizacional, por exemplo, é até interessante pensar outras questões, né, além de pensar diversidade racial, regional, etária, sexual, de gênero, religiosa ou de crença, entre outras também. O que que é, então, a inclusão, né? A inclusão é uma palavra muito bacana, né? Porque quando a gente fala em diversidade, não tem como a gente desassociar essa inclusão. Porque uma organização, ela pode ter uma diversidade grande de pessoas, pensando em questões raciais, de gênero, de classe, etária, mas essas pessoas não serem incluídas naquele espaço. A inclusão é as pessoas se sentirem pertencentes, elas se sentirem parte daquele local, elas conseguirem ser quem elas são ali, sem elas precisarem viver vários personagens diferentes. Então, quando a gente fala que a organização, ela tem essa prática da inclusão, é quando ela tem essa diversidade, mas ela consegue acolher todas essas pessoas sem gerar diferenças ali, atritos entre elas, por exemplo, né, conflitos entre elas. E a gente traz, eu sempre trago essa imagem, né, para representar um pouquinho, para a gente entender melhor. Quando a gente fala em exclusão, a gente fala em grupo, né, fechadinho com uma bolinha aqui, essa primeira imagem, as pessoas, né, iguais dentro de uma bolinha fechada e outras diferentes de fora. A gente fala da exclusão. A segregação, a gente fala em duas bolinhas diferentes, dois círculos diferentes. Então, você tem um círculo de todas as pessoas iguais, separadas, e as pessoas diferentes em outro grupinho, separadas. A integração é como se eu colocasse um grupinho dentro do outro, mas ainda essas pessoas são separadas. E a inclusão é todo mundo junto no mesmo círculo. Então, assim, eu não tenho só pessoas iguais juntas e nem tenho pessoas diferentes separadas. Todo mundo está incluído ali, unido ali, na verdade. Agora a gente fala um outro tema muito interessante, que é a equidade, porque a gente pode falar de diversidade, da inclusão, mas a gente vai ficar faltando falar um pouco mais da equidade, porque, por exemplo, eu posso falar que pessoas de um grupo minorizado, elas precisam de algum apoio específico, então elas precisam de acesso à educação. Porém, quando eu vou observar melhor, cada pessoa vai ter uma especificidade, porque cada pessoa vai ter uma trajetória única. Então, cada pessoa, às vezes, para um vai ser essa questão de ter oportunidade de educação, mas para outra ainda vai ser outras oportunidades que ela vai precisar ainda para estar de forma equânime. Então, por exemplo, se eu vou dar oportunidade de educação para todas as pessoas de um grupo minorizado, talvez para outras elas vão precisar de oportunidade de acesso a emprego e renda, acesso à formação para entrar no mercado de trabalho, acesso principalmente a outras questões, às vezes é um meio de transporte para chegar a esse local de educação, ou mesmo pensar em materiais, por exemplo, notebooks, materiais digitais, para que ela consiga ter acesso a essa educação. Acaba que não é só dar educação para as pessoas do grupo, mas tem outras questões quando a gente fala de equidade também, pensando em outras especificidades de cada pessoa. Bom, quando a gente fala até nessas questões de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações, no contexto seja acadêmico, seja empresarial, é muito interessante a gente pensar nos pilares da diversidade e falar muito sobre grupos minorizados. Por que que a gente fala grupos minorizados, né? É bem interessante pensar que o Muniz Sodré, por exemplo, ele fala muito sobre o conceito das minorias. Minorias não quer dizer que são pessoas que são poucas em números, mas são pessoas, muitas vezes, que elas estão em número menor em posições de poder. Então, é interessante como a gente pensa muito a linguagem, porque quando a gente fala minorias, dá a impressão que são grupos que são poucas pessoas. Mas quando a gente coloca grupos que são minorizados, eles são colocados como menores porque eles estão em posições
menores em poder. Isso não quer dizer que na sociedade eles estejam em número menor. Vou colocar mais à frente para vocês conseguirem entender. E é interessante pensar isso porque o Richard Santos, em 2020, ele criou o conceito de maioria minorizada, principalmente para analisar representações de pessoas negras na mídia. Então, ele pensa o seguinte, que a população negra hoje é 56%, segundo o IBGE. E se essa população ela é minoria, como que ela seria minoria? Então, ele fala que, por exemplo, a maioria é uma maioria que ela é colocada como minoria, minorizada. Bom, e aí a gente pensa o seguinte, se a gente vai falar de população brasileira, se é uma minoria, a gente tem que 56% da população brasileira é negra, 51% da população são mulheres, sendo que 28% são mulheres negras, 12% da população são pessoas LGBTQIA+. 8,4% são pessoas com deficiência, sendo que 9,89% são mulheres e 18,2% pessoas negras. 1% são pessoas amarelas e 0,8% são pessoas indígenas. Então é interessante pensar que, se a gente for olhar os dados, não são poucas, né, pessoas que são poucas na sociedade, mas elas estão ali em representação muito menor nos espaços de poder. E para a gente entender melhor, por exemplo, os homens brancos, héteros, sem deficiência e de classe alta, por exemplo, representam 20% da população, mas são os que são 15% a mais que detêm a renda do país. 1% dos homens brancos mais ricos da população tem renda média mensal de 114 mil, 949,50, né? Do que 32,7 milhões de mulheres negras, por exemplo. 80% desses homens, eles são lideranças nas empresas brasileiras e 63% eles estão no Congresso Nacional. Então, acaba sendo o contrário, né? Eles são a minorias, mas eles estão em maioria nos espaços de poder. E no jornalismo, a gente sempre traz uma pesquisa que a rede fez, em parceria com a Gema da UERJ, lá em 2021, que ela mostrava assim os principais, né, o perfil racial dos principais jornalistas dos veículos de comunicação. Então, foi analisado a Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão. Então, foi percebido ali, com base na pesquisa, que 84% das pessoas que trabalhavam nesse jornal nessa época são pessoas brancas. E aí você tem majoritariamente um número maior de concentração de homens brancos. Então, você tem 56% de homens brancos trabalhando no Estadão, trabalhando na Folha 52% e 50% no Globo. Em contrapartida, a gente tem de pessoas negras, tanto mulheres quanto homens aqui foram colocados nessa pesquisa, são 3% no Estadão, são 5% na Folha, são 6% no Globo. As mulheres brancas, elas ainda têm um pouco maior ainda de representatividade, que são 32% no Estadão, 32% na Folha e no Globo, que é 29%. Acaba que tem uma proximidade nessa faixa de número. Então, quando a gente fala de diversidade também, gente, é muito interessante perceber o que está incluído além de diversidade, equidade e inclusão. Geralmente se fala sobre os pilares, então pode mudar para cada organização também, de prioridade, mas geralmente, assim, no geral, é sempre pensar alguns dos pilares, né, principais hoje que são trabalhados, que é a questão racial, da raça, das mulheres, que é do gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, geração, território, crenças, classe social, entre outras. Por exemplo, pessoas refugiadas, pessoas privadas de liberdade, entre outros também.